Olá, todo mundo que assiste o nosso podcast Prova com Consulta. Quero falar para todos vocês que assistem a gente, que veio por indicação, que veio pela internet, que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente, serve como engajamento e dá forças pra gente gravar novos episódios. Então, hoje a gente está com uns convidados especiais, inéditos aqui. Estamos com os alunos da Ciências Biológicas, aqui do campus Araguaia, Cecília e Lucas. Quero que vocês sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vocês, tudo bem? Vamos conversar sobre a área de vocês, como que é, vocês estão em qual período, como que é a área, como que funciona. Vocês precisaram fazer um vestibular para entrar para a faculdade? Bom, me chamo Cecília Verena. Para conseguir entrar aqui no curso de Ciências Biológicas da UFMT, eu participei do Enem e fiz o SISU, né? A inscrição no SISU. E aí esperei o resultado da chamada e aí consegui passar. E aí estou atualmente no 7º semestre cursando Biologia. Meu nome é Lucas Satel, muito obrigado por me convidar para vir aqui. Bem, eu estou no 7º semestre, eu entrei da mesma forma que a Cecília, entrei pelo SISU, eu entrei por cota, mas os mesmos procedimentos que a Cecília tinha comentado, entrei da mesma forma. E qual semestre que vocês estão? 7º semestre. 7º semestre. Os ambos estão. Sim. Muito interessante. Qual que é a diferença que todos conhecem, assim, das ciências biológicas, né? Para biologia, o bacharelado, licenciatura? Pode falar mais com a gente sobre isso? Bom, a UFMT, ela oferece o curso de licenciatura que é voltado para a formação de professores. Já o bacharel, ele é voltado para pesquisa e pesquisa também em campo. Sim, vocês já entraram com essa mentalidade de qual seria o foco de vocês. Atualmente a UF ela oferece a licenciatura em Ciências Biológicas, então ela vai formar professores. Só que, entretanto, mesmo sendo licenciatura, você também consegue se tornar bacharel. Mas como é que se faz isso? A gente precisa de horas complementares a isso, porque a gente tem horas específicas das matérias de didática que estão inseridas dentro de sala de aula, e a gente precisa de horas complementares, por exemplo, iniciação científica, a iniciação voluntária. A gente também vai ter os projetos de extensão, a gente também pode fazer... Como que é mesmo, Cecília? Pode trabalhar junto em... Depende muito do tipo também a pesquisa em campo que você vai desenvolver para você conseguir a autorização do conselho para você atuar como, por exemplo, bacharel. Sim, que a gente, no caso, a CRBio, que é o Conselho Regional de Biologia. A partir dessas horas a mais que a gente vai ter dentro da licenciatura, você pode se tornar bacharel e atuar em outras áreas. Sim, entendi. No começo que vocês, para entrar na faculdade, qual que foi o diferencial que vocês enxergaram em si, no ambiente, para entrar nesse curso? Bom, uma diferença que eu percebi é que a biologia, a gente tem aquela ideia que ela é muito restrita, assim, eu estudo sobre planta e bicho. Não, a biologia, ela vai estudar sobre várias áreas, inclusive a interação do meio. O que uma ação sua vai interferir no meio ambiente, que vai ressaltar, muitas das vezes, na vida daquele animal, daquele inseto. Então, essas interações ecológicas que a biologia consegue estudar. Então, é um estudo amplo. Eu digo que é um curso que, se você está com dúvida do que você quer estudar, biologia é um curso que estuda sobre tudo, matemática, física. Então, você consegue ir para várias áreas dentro da biologia. Sim. E a matemática é um ponto que me surpreendeu, que assim como alguns dos meus colegas, quando entram na biologia, tem aquela ideia de que não vai ter matemática, não vai ter nada em volta desse tipo, mas tem. Não é 1001 dificuldades, mas temos matemática, temos estatística, mas com o tempo, para mim foi difícil, mas com o tempo eu comecei a melhorar, assim como os meus colegas dentro da universidade. Então, vocês falam que isso foi um grande ponto para vocês entrarem na biologia. E Sim. Foi por esse motivo que vocês escolheram a UFMT, o campus aqui da Araguaia? Pela biodiversidade? Um ponto importante que eu quis entrar na biologia por duas características. A primeira foi que eu, desde quando eu nasci até os 18 anos, eu sempre morei em fazenda. Então, eu sempre tive interesse por natureza.
E aconteceu um caso interessante, que era quando eu estava em torno lá do meu 6º ano no ensino fundamental. Que eu tive uma professora de ciências que eu gostava muito dela. Eu acho que eu tive aula com ela durante uns 3 meses. E aconteceu que um aluno, acho que ele não era da escola, ele acabou se acidentando. E ele não pôde mais frequentar a escola. Então ela decidiu por conta própria sair da escola e começar a ser professora particular dele. Então isso mexeu um pouco comigo, ela era minha professora de ciências. Então foi daí em diante que eu comecei a pensar em licenciatura, em pensar em ir pra biologia. E daí em diante foi aí que eu tive essa tomada de decisão. E a UFMT, por ser pública e estar próximo de onde eu moro, que é Aragarças, teve essa proximidade comigo e foi uma forma mais fácil de eu conseguir acessar o que eu queria. Sim, você também, Cecília, como foi sua experiência? Bom, no meu caso, eu já tinha 2 irmãos mais velhos que cursavam educação física aqui na UFMT. Então, como eu já tinha essa base familiar aqui, em Barra do Garças, eu também tive a oportunidade de vir para cá estudar. E também por ser uma universidade pública, né, ofertar esse tipo de ensino, então foi uma coisa que facilitou. A biologia, ela entrou na minha vida através também de profissionais da educação, né, de professores de biologia que despertaram esse interesse em mim. Tinha professores que chamavam muita atenção e eram sempre os professores de biologia. Então foi uma área que eu comecei a me interessar. E aí quando eu me inscrevi no SISU, eu coloquei para biologia aqui, também pelo fato dos meus irmãos já estarem aqui. E aí eu me descobri dentro do curso, né? Gosto muito da área da licenciatura. Meu pai é professor, minha mãe já foi professora, meus irmãos também atuam na educação, então isso influenciou bastante, de uma forma positiva. Então teve nem outro caminho, outras opções assim em mente, já que estava tudo escolhido na vocação, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, em relação ao bacharel que a gente já iniciou falando, licenciatura, a UFMT oferece as 2 modalidades, né? Ou não? Não. Como que funciona? A UFMT, ela oferece somente o curso de licenciatura. E vocês tinham interesse se tivesse o bacharelado? Talvez sim, Talvez. Dependendo, assim, na situação, eu sempre pensei para licenciatura um pouco. Aí com a frequência do curso, eu fui conhecendo outras áreas, fui conhecendo que o biólogo pode atuar em outras áreas. Então, talvez se tivesse, eu acho que eu poderia ter pensado um pouco sobre isso. E teria muita diferença entre os dois? Vocês enxergam isso dentro do curso? Eu acho que tem na questão também das disciplinas, né? As disciplinas da licenciatura, do curso, quando ele é licenciatura, ele é voltado para a área de educação, né? Para a formação de professores. Lá, já do bacharel, vai ser para pesquisa em laboratório, pesquisa em campo. Então, tem essa diferença também na própria estrutura do curso. Mas o nosso curso, ele é de licenciatura, mas ele também, através dele, você consegue ter um leque de oportunidades e seguir para várias áreas para atuar como professor ou também como biólogo de campo. Tem colegas nossos que conseguiram, que se formaram e estão hoje em dia na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado e fazendo licenciamento ambiental, então, através do curso de licenciatura. Então, é um leque de oportunidades que o curso da UFMT oferece. Sim, sim. Muitos pensam que a licenciatura seria, assim, mais para as crianças, igual você falou da sua professora, né? Qual é o leque que a licenciatura poderia oferecer para vocês alunos aqui na UFMT? Pode falar. A licenciatura, ela vai abranger tanto o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, tanto o ensino médio. E se você entrar, por exemplo, em mestrado, doutorado, depende da sua área, você pode também atuar como professor dentro das unidades federais. Então, você acaba abrindo um leque muito maior, tanto para conseguir no ensino básico quanto no ensino superior. E dentro da faculdade, como vocês já falaram, as disciplinas é voltada para ter essa formação de professor. Formação. Também. E vocês gostam desse tipo de matéria que puxam mais para esse lado? Como que é? Sim, eu gosto das matérias de educação, né? A gente tem didática, psicologia da educação, instrumentação para o ensino de biologia e de ciências. Então, são disciplinas que vão abordar diferentes áreas da educação, mas são bem interessantes, assim, você entender, inclusive, a história da educação. Sim. E, tipo, na prática ou é mais no teórico que vocês mostram o ensino, né, no dia a dia?
Depende um pouco da matéria, mas um ponto importante, desde o primeiro semestre até o 8º semestre, a gente tem no final de cada um deles a mostra semestral, que a gente convida as escolas, convida o público para vir conhecer o que a gente está fazendo dentro da UFMT, conhecer o que a gente está fazendo dentro dessas disciplinas, conhecer o que a gente está construindo até mesmo em projetos, em pesquisas, para mostrar para o público, para isso não ficar retido apenas dentro da universidade, para a gente conseguir mostrar para o público lá fora o que a gente está construindo aqui dentro. Sim, isso é muito bonito, né? E existe alguma ênfase regional no curso da UFMT? Vocês focam mais no Cerrado que a gente tá, na biodiversidade dos rios aqui em volta da gente, no Mato Grosso em si, né? Uhum. Tem essa ênfase? Sim, dentro do curso a gente estuda, né? Essa ênfase vai no bioma cerrado, mas a gente também estuda como profissionais da área da biologia. E para a formação de professores, a gente também estuda sobre todos os biomas presentes no Brasil. Até porque é importante você conhecer. Mas a ênfase é no bioma cerrado porque é o que está mais próximo da gente. Então, os estudos muitas das vezes são voltados para esse bioma. E como que isso é ofertado para vocês? E a gente tem algumas disciplinas, por exemplo, ecologia, vertebrados, invertebrados, que vai levar em consideração a nossa fauna e nossa flora da região, mas também, como a Cecília tinha fomentado, a gente leva em consideração o Brasil inteiro. E a gente também tem a matéria de vertebrados, que eu acho que é o que a biologia tem um certo amor, um certo carinho, por conta da viagem do Pantanal, que a gente vai para o Pantanal, a gente conhece um novo bioma, a gente conhece uma nova biodiversidade, e é muito legal, porque a minha reação quando a primeira vez que eu vi um tuiuiu voando foi incrível. Foi uma das coisas mais diferentes da minha vida e eu acho muito legal poder ter esse contato com a natureza, esse contato com a biodiversidade que a gente tem no país inteiro, na verdade. Não só na nossa região, a gente foca aqui, mas a gente conhece o país inteiro. Então essas viagens contam sim como uma experiência única, nessas vocês conhecem pessoas, fazem mais contatos, isso Sim. Ajuda? Ajuda muito, é gratificante e para o seu currículo, né, acadêmico, isso é muito bom. Você consegue ter um conhecimento ainda maior, porque dentro da universidade você tem aquele conhecimento teórico, muitas das vezes, e em alguns momentos conhecimento também prático. E aí quando você realiza essas viagens, seja na disciplina de vertebrados ou de geologia, ou outras disciplinas que tem estudos de campo aqui dentro de Barra do Garças, então isso dá um diferencial, você sai assim com um currículo muito cheio de experiências para você atuar assim como profissional, seja na educação ou seja em campo. E quais são os pontos fortes, altos que vocês podem destacar no curso de vocês? Bom, os pontos fortes que a gente pode destacar são as pesquisas, os laboratórios. O curso ele conta com professores que têm diferentes áreas de formação, então esses pontos são muito fortes pelo fato de que o aluno ele consegue recorrer a vários tipos de pesquisa que ele queira ter contato. Isso é um ponto muito forte dentro da biologia. Sim. E atualmente a gente está tendo uma mudança de grade, que eu achei que também é uma coisa muito boa para biologia, porque a gente tem uma grade antiga, que é o que eu e a Cecília ainda ensinamos, porque estamos mais no final da graduação, então vamos manter essa grade. Que essa grade nova ela vai ofertar muito mais disciplinas, a gente vai ter uma variedade maior de disciplinas, que é muito importante. Por exemplo, a gente vai ter disciplinas de saúde única, bioética, que para mim são muito relevantes para o biólogo. E por quê? Na nossa grade elas são ofertadas como optativas, então não é sempre que elas aparecem. E agora nessa grade nova elas vão ser requisitos, elas vão ser obrigatórias. Então é muito importante para mim, pelo menos na minha visão, os biólogos terem esses conteúdos a mais. Sim, e outros pontos que possam destacar, um professor, não específico, né? Mas o método que é usado, os projetos que vocês estão participando, já participaram desses... Uma coisa que a gente pode destacar são os laboratórios, né? Então, dentro do laboratório você consegue fazer pesquisa. O Lucas mesmo participa, né? Sim. De laboratório. Eu participo dentro do MUNA, que também se torna um laboratório de prática e teoria. Lá dentro, o aluno ele consegue desenvolver oficinas e ofertar tanto para os alunos quanto para o público em geral. A gente também tem o PIBID, a gente tem o PIBIC, da
dentro do nosso curso. E dentro de tudo isso, a gente consegue ter um conhecimento. Então, você traz a prática para a sua vivência, né? O curso também tem a mostra de final de curso, onde você mostra seus trabalhos. Tem o laboratório que você participa. Temos o LECEA, que é o Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos. A gente tem o LACRON, que é o Laboratório de Análises Cromossômicas. Sim. A gente tem vários projetos de pesquisa também. A gente tem, por exemplo, o projeto do Biologia no Parque, Também. que é responsável por ele é o professor Pedroni, né? É o professor Pedroni, professora Mary Lynch. Isso, que eles pegam os alunos das instituições que a gente tem aqui, das escolas públicas e e particulares, e fazem meio que uma volta mostrando o PESA, que muitos alunos têm uma defasagem em relação a isso, que moram aqui e não conhecem o parque da própria região. Eu mesmo não conheço. Então tá convidada aí. Pode ir também. Você pode ir, é aberto ao público, você pode ir. Atualmente acho que o Pedroni tá atuando ainda, tá em aberto o projeto, né? Tá em aberto o projeto. Tinha parado, né, devido ao que tinha acontecido no parque, Sim, mas já... devido às queimadas, mas acho que já tá voltando. Sim. Agora. Já voltou. E aí, dentro desse projeto também tem a parte prática, né? Então, tem o professor da UFMT, do curso, que fazem as explicações, mas tem alunos também da graduação que também realizam explicações. Então, é uma prática de campo. E aí o conhecimento que você tem em sala, você exerce ele em campo junto com os alunos. Tem também a parte de pesquisa com peixes aqui da região, do Rio Araguaia. Tem a pesquisa também envolvendo microplásticos na região, que é da professora Dani. Tem também a pesquisa com abelhas sem ferrão. Que pertence ao professor Renan, no Geara. E a gente tem o MUNA, Museu de História Natural. E tem o MUNA, né, também. Que tem lá dentro... Não pode esquecer, claro, do LEBIL, que é o Laboratório de Educação. Também, que é outro laboratório. E eles todos se encontram lá na unidade do Pontal. Sim, no Pontal. Sim. E falando desses pontos altos, fortes, né? E os pontos fracos que vocês veem que tem uma fragilidade que se encontra na nossa universidade, especificamente no curso de vocês. Um ponto fraco, eu digo que são os cortes de verbas, assim, que o nosso curso sofre, não só o nosso, mas os outros cursos da licenciatura e de graduação da UFMT. E uma coisa que a gente pode citar é essa precarização, né, do trabalho do profissional da área da educação. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento do curso. O curso, apesar dos cortes orçamentais, muitas das vezes que sofre, né, não só o nosso curso como outros, a gente consegue desenvolver muita pesquisa e devolver isso para a população, junto aos alunos e aos professores também. Então, se não tivessem tantos cortes, eu digo, provavelmente nós teríamos muito mais coisas assim para mostrar e para se fazer de ciência. Sim. Outro ponto que eu falaria é uma coisa que eu disse que era um ponto forte a nova grade, e ao mesmo tempo eu posso dizer que a nova grade tem alguns defeitos, sempre tem. Por quê? Porque algumas disciplinas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu diria genética, microbiologia, que atualmente ela é 64, mas 64 horas, eu acredito que essas matérias deveriam ser maiores. Eram matérias que, algumas dessas matérias eram 96 horas, elas abaixaram o tempo por uma regulação do MEC, se eu não me engano, e para o professor e para o próprio aluno isso é meio ruim, porque você acaba tendo que ou diminuir o conteúdo ou não passando tudo que ele deveria ter. Então essa diminuição não é tão bom, tanto para o professor quanto para o aluno. Então é meio ruim, é meio ruim essa mudança. Sim, esse corte de carga horária acaba prejudicando muitas das vezes o aluno, né? E aí o professor ele é obrigado muitas das vezes a dar o conteúdo mais rápido e não aprofundar tanto. Sim, isso acaba dando uma prejudicada, Sim. né? Falta de apoio, uma grade Sim. meio desregulada, vamos dizer assim. Mas em questão dos laboratórios, só temos elogios. E questão de vagas, como que é? Eles são muito ofertados, campo, teórico, na sala de aula, como que é? Na parte de pesquisa? Isso. Não, tem vaga para todo mundo. Tem pra Sempre- todo mundo. sempre tem uma vaga. Não é, Tem, assim, bastante vaga. A biologia atualmente entrou 26 alunos, 26 alunos né? atualmente. Calouros, Isso. então entrou bastante gente. Eu digo que o curso tá ficando bem alto, assim, que bom, né? Que as pessoas estão se interessando em entrar no curso, em desenvolver pesquisa na área da biologia.
E como tem essa variedade de pesquisa, de laboratórios e essa variedade de formação de professores, o aluno ele consegue escolher para qual vaga ele quer seguir e ocupar muitas das vezes dentro do curso. Sim. Vocês já falaram sobre o iniciação científica, né? Que como que vocês integram ela na rotina, no dia a dia de vocês? Tem projeto de extensão? Sim. Os horários são uma carga horária extensa ou é uma carga horária ok? Dá para encaixar durante? Bem, acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Eu tô na minha segunda iniciação científica, pretendendo ir para uma terceira, que é lá no LECEA, o Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos. Eu tô trabalhando com insetos aquáticos, um grupo específico, que é Efemeróptera, Plecóptera e Tricóptera. E como é que funciona a rotina? Bem, semanalmente a gente tem que cumprir uma carga horária de 20 horas. Então, até que é uma rotina que eu consigo conciliar com a minha vida, com o meu dia a dia, com as aulas. Tem um momento que é um pouco mais pesado, que é quando a gente tem que fazer o campo. Por quê? Porque o campo com os insetos, a gente tem que ir nos riachos, então a gente sai em torno de umas 6, 7 da manhã, volta umas 3, 4 da tarde. E aí tem aula à noite, é meio pesado, isso deve durar em torno de uns 2, 3, 4 dias pra gente conseguir fazer esses campos. Mas, estranhamente, mesmo sendo uma época que é mais pesado, mais difícil, é uma época que eu tô feliz. Eu posso estar lá no meio do mato, molhado, meio sujo, mas é um momento que eu tô contente. Isso pode parecer estranho, mas eu tô realizado. Parece que é aquilo que eu quero mesmo, é aquilo que eu tô fazendo me deixa muito feliz. E você tá focando mais na iniciação científica, nem tanto no projeto de extensão, ou você já bateu a carga horária? Como que tá? Projeto de extensão, eu pretendo ainda participar do projeto que a gente tinha comentado sobre, o do Pedroni, mas atualmente eu tô focado na iniciação científica, porque agora eu tô começando também os estágios, então agora eu tenho que dividir iniciação científica, estágio e as aulas. E você, Cecília? Bom, atualmente eu estou participando de uma iniciação científica, né, que é a parte de etnobiodiversidade, que é voltada para estudo de cultura e vivência do povo chavante. Então, que também é parte do meu TCC, né, do meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre o processo de formação das professoras indígenas chavantes, com enfoque na formação em biologia. Mas, como eu já fui bolsista, por exemplo, do PIBID, consegui vivenciar essa parte, né, da educação ali dentro das escolas. Já participei de residência pedagógica quando tinha o programa aqui na UFMT. E também já participei de projetos do professor Silvio Couturato, que é o Paleo Projetos, onde a gente realiza também a prática nas escolas, e também os alunos vêm visitar os laboratórios, e também se fazia a fabricação de réplicas de fósseis lá dentro. E aí atualmente eu estou no museu, e aí dentro do museu é a minha iniciação científica, né? Mas lá dentro do museu, por exemplo, eu já desenvolvi pesquisa e oficinas com outros 2 colegas da área da biologia que estão lá dentro. Então, eu consigo também ter essa vivência lá na prática, assim, exercendo tudo que eu aprendi durante o curso. E a correria sempre vai existir, né? Quando você é aluno, vai existir correria. Os nossos colegas também que trabalham, não é fácil. Você ter que conciliar trabalho, vida pessoal com a vida acadêmica é pesado, mas também é gratificante quando você começa a colher, assim, os frutos, né, disso que você está plantando. Então, eu tô bem feliz, assim, com a minha vida acadêmica, e apesar das dificuldades, e também, inclusive, de vir de outro estado, mas é bom. Mas é gratificante, vocês, né, que já estão finalizando o curso, assim, tá feliz, né? Porque Sim. Tem veteranos que chegam a um certo momento que não estão lá, assim, Sim, né? não é desanimado. Sempre tem um outro. Mas isso é bom, né? Vocês estão sempre progredindo no networking, fazendo muitas amizades, conversando para ter novos projetos, finalizar o curso, já estão com programações e planos em mente para o futuro? Sim, eu pretendo ainda seguir para pós-graduação, né? Quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero ter essa vivência, assim, quem sabe me tornar também professora de alguma instituição, né? De alguma federal, que eu pretendo, de algum instituto, algum IF. Mas eu quero também seguir na parte da docência, mas também realizar pesquisa, é uma coisa que eu quero continuar, assim. Sim, eu pretendo também continuar
na vida acadêmica, eu quero fazer um mestrado e doutorado na área de ecologia e de conservação. Agora, como eu tô começando o estágio, eu vou descobrir se eu quero ou não manter a docência dentro do ensino básico, que era a minha ideia inicial, mas com a experiência na faculdade, a gente acaba tendo uma tendência a querer ir um pouco para docência, só que dentro das próprias instituições federais. Então é um pensamento que eu tô tendo, agora eu vou, nesse 1 ano ainda que eu tenho para tomar essa decisão, mas vai ser algo que eu tô planejando agora, mas continuar na carreira acadêmica, principalmente na área da pesquisa. E seu estágio, ele tá voltado para licenciatura, em qual parte que você fala? Atualmente o meu estágio eu tô fazendo na escola aqui da região, a Escola Tiradentes, vai ser do 7º ano ao 9º ano. Ele tem uma carga horária um pouco extensa, se eu não me engano, são 70 horas de regência e 26 horas de observação de professor em sala de aula. Então é mais ou menos essa divisória de horário que a gente vai tendo. Entendi. Então é bem interessante. Até agora, qual foi o conhecimento mais marcante que já ficou marcado, que a biologia trouxe para vocês? Científico, pessoal, conhecimento entre pessoas, visão de mundo? Qual que seria mais marcante para vocês? Eu acho que pra mim a biologia, pelo menos o nosso curso, ela foi construindo uma visão pra mim. Por quê? Quando você entra no curso, você não consegue entender que existem coisas das quais você nunca observou. Por exemplo, a gente vai tendo uma matéria, na minha cabeça foi meio que gradativo. A gente foi tendo, por exemplo, a matéria de invertebrados 1 e 2, a gente começa a olhar pros insetos, pros bichos, a gente começa a olhar pro chão e pensa, nossa, existe uma diversidade enorme ali e eu nunca olhei pra baixo, pra olhar um bichinho andando. E com o tempo isso vai sendo construído. A gente vai tendo matérias, por exemplo, de vertebrados, que é aquela viagem do Plunal que eu comentei. A gente vai vendo lugares diferentes, uma cultura diferente, uma região diferente. Teve uma matéria optativa que eu fiz, que foi de ornitologia, que é estudo de aves, que a diversidade de aves na nossa região, ela é imensa, gigantesca, e eu não imaginava, porque a gente acaba se acostumando com aquelas aves que a gente sempre tem contato, que seja um sabiá, um quero-quero, a gente acaba tendo esse contato, mas a gente tem uma diversidade gigantesca de coisas aqui. E essa interação entre os seres vivos, a natureza, a gente começa a ter essa visão diferente, você começa a ver que a sua atitude e a atitude dos demais vai influenciar, não só na vida um do outro, mas na vida de um ecossistema inteiro. Então, essa visão de mundo que a biologia construiu na minha cabeça foi uma coisa muito gratificante. Ai, realmente muito bonito. Você, Cecília, o que poderia? Bom, eu digo que é parecido com o Lucas. A biologia, ela muda a sua forma de enxergar a vida perante o mundo. Inclusive, a vida de animais pode ser macroscópico ou microscópico. Você entende que ali existe todo um ecossistema de vida que participa e interage com o meio ali. E você é parte disso. Então você começa, pelo menos no meu caso, eu me tornei um pouco mais consciente, inclusive, das minhas próprias ações. De entender que certas ações minhas vão gerar impacto na vida daquele ser vivo, daquele animal, e inclusive na vida de outros humanos. Então a biologia, ela mudou realmente essa minha visão, assim. Eu consigo, hoje em dia, ter uma visão mais crítica, inclusive dessa interação ecológica, né? E uma visão assim, mais completa, sabe? Você olhar, a gente tem matérias, por exemplo, de morfologia sistemática vegetal, e você olhar para uma planta e entender como é que aquela planta se tornou aquela árvore, e você entender todo esse processo é muito interessante, inclusive do animal, de como é, por exemplo, um sistema do animal, como ele está ali vivo, interagindo. Então, a biologia, ela conseguiu modificar essa minha visão. Até porque a biologia, muita gente tem o paradigma que é só estudar planta, estudar um animal ali. Estudar bichinho, pronto. Não tá ligado ali todo um ecossistema, né? Então, assim, para vocês foram também uma expansão de conhecimento quando vocês viram que não era só focado em alguma coisa? Foi totalmente. Bem mais... Sim, demais saber a quantidade de áreas que a gente consegue atuar, tanto em áreas clínicas, biotecnologia, áreas que eu não conhecia, nem sabia que o biólogo poderia atuar. Foi muito legal descobrir essas coisas. Tem a área, por exemplo, de biologia forense, onde você pode atuar como perito. Você faz um curso de formação, logicamente, mas integrado à biologia. Então, você consegue também fazer esse estudo, né? Inclusive, temos nossos próprios colegas. Tem colegas que fazem estudo com aves, né? Observação de aves, observação de mamíferos, rastreio também através de pegadas, de fezes, de urina. E tem tudo isso, muitas das vezes, que você consegue
fazer dentro da biologia. Ou então, se você não gosta de campo, você pode fazer pesquisa em laboratório, com célula, com micro-organismos. Então, a biologia, ela traz tudo isso dentro do curso, É né? uma área para todos. É uma área realmente para todos e estuda vários assuntos, assim, para qual Bem você queira ser diverso. bem diverso. Então, muito interessante, assim, que é algo que a gente não imagina, né? Não. A gente fica muito parado, assim. Mas qual que vocês diriam que seria uma matéria que vocês pensam e vem aquela mais difícil, assim, que surpreendeu vocês, estava com expectativa ou não estava, e foi surpreendentemente difícil? Bom, cada aluno tem a sua experiência individual, né? A matéria que eu posso dizer que, essa matéria foi difícil para mim, muitas das vezes para outro aluno é maravilhosa. Tem alunos que não gostam de genética. Eu tive um pouco mais de dificuldade na área de genética, né, no estudo. A gente estuda genética básica e genética molecular dentro do curso. E eu senti mais dificuldade. Não porque a matéria é difícil, mas foi uma vivência particular minha. Já tem colegas que amam, se dão muito bem, fazem pesquisa nessa área dentro do laboratório de genética no Lacron. Já eu fui para outra área, né? Eu fui para a parte de estudos dentro do museu. Cecília O Lucas fugiu. Cecília fugiu. O Lucas já foi para a parte de ecologia, né? Sim. Pra mim, eu acho que... Eu posso dizer duas? Pode, fica à vontade. Peço desculpa pro dileiro humano, mas estatística pra mim foi difícil. Mas agora eu olho pra ela e penso, nossa, era fácil. Era fácil. Eu fiz também com tem essa ele. visão também depois. Sim, depois que você já passa por um tempo dentro do curso, você olha assim pra estatística e pensa, tava tranquilo. Tava muito tranquilo. Coloquei muito na cabeça que era difícil. E outra que eu diria é porque eu nunca tive um vínculo tão grande com as áreas da botânica. Então, morfologia, que a Cecília tinha falado, não foi uma área tão fácil pra mim. Pelo menos eu não consegui me interagir tão bem assim. As áreas da botânica no geral, pelo menos. E aquela matéria que vocês são apaixonados, que se pudesse fazer 10 vezes, estariam 10 vezes. Vertebrados. Vertebrado. Vertebrados. Exatamente. Os dois são apaixonados Sim. nela? Vertebrados, que sim, tem a viagem bom de demais. campo Pantanal. Ganhei uns pontos com a viagem. Sim, mas a disciplina em si eu acho maravilhosa, assim. Sim, muito bom. Eu acho completa, sabe? Você estudar e você entender. E a viagem é a cereja do bolo que tava faltando. Eu acho que pra mim também Vertebrados muito bom, tanto quanto por causa da viagem, mas agora que eu fugi do dealer, agora eu acho que ele vai gostar, porque Evolução, que também é o dealer mano, eu amei Evolução. Nossa, eu também. Evolução eu adorei, assim, quando eu tive... A gente tava, não sei o que vai estudar em evolução, e quando eu tive a disciplina, eu também adorei. Sim. Eu achei sensacional a disciplina. É uma área que você entender sobre os processos e tudo mais da evolução. Sim, entender como biologia. tudo chegou até hoje. Sim, é muito legal. E entender como tudo tá modificando ainda. Então, é muito legal. Sim. Ver toda a evolução, Exatamente. né? Então, não, é muito legal. Então, assim, teve os pontos altos, os fracos, assim, vamos dizer, né? Uhum. Mas que cada dia vai surpreendendo. Vocês acham que ainda pode ter surpresa nesse semestre e no último que vocês vão ter? Sim, ainda dá tempo de ter muitas surpresas. Esse semestre, por exemplo, a gente tem mais uma viagem, que a gente não tem só a viagem do Pantanal. Esse semestre a gente tem Paleonto, que é uma viagem pra Perolândia, uma cidade em Goiás, né, Cecília? Eu acho Perolândia. que não É lembro Goiás, eu, se não me engano. Eu não vou lembrar agora. Tô sendo goiana errada, hein? Eu não sei, talvez não sei. É Perolândia, é pro lado de Goiás mesmo. Que eu acho que ainda vai ser muito legal paleontologia, ver fósseis, uma experiência que eu não tive, nunca peguei um fóssil na mão. Na verdade, eu tive algumas aqui no Muna, mas nunca pude pegar, né, Cecília? Não, que interessante. Como que é a rotina de estudos para um aluno da biologia? Vocês falaram que o curso é noturno, né? Sim. Então, assim, vocês têm trabalho de campo, relatório, madrugadas no laboratório, sem contar que alguns trabalham fora estágio. Como que vocês acham que dá para conciliar? Como que é toda essa rotina? Bom, conciliar vai muito da vivência particular de cada aluno, né? Para mim, em alguns momentos fica muito apertado. Durante o estágio é um momento que fica bem apertado. O Lucas está vivenciando isso. Sim. Então, você ter que estudar para dar aula e você também ter que estudar para fazer as disciplinas não é fácil. E ainda mais você participar de laboratório, realizar pesquisa. Então, a sua rotina ela fica bem corrida.
Então, no meu caso, eu tive que fazer ali me reinventar. E fazer o que dava pra E fazer conseguir. o que dava, muitas das vezes, pra conseguir. Você se esforça pra tentar realmente dar o seu máximo em tudo. Mas é puxado, assim. Mas é gratificante também. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer, fazer. assim. Tem colegas nossos que estudam e trabalham e vão conseguindo ali conciliar. Mas é bem puxado, assim, nesses momentos também pra eles, né? Sim, demais. Para mim também é muito puxado, agora principalmente com os estágios. Quando eu tava com a iniciação científica, no início era mais puxado ainda, porque eu entrei no laboratório ainda aquele novato, sem saber como fazer as coisas, então você chegava cedo, saía tarde, porque você tinha que aprender um pouco de tudo. Então, agora agora, pelo menos até o semestre passado, antes do estágio, eu tava até conseguindo conciliar bem, mas agora iniciando dentro das escolas, agora eu vou ter que mudar minha rotina, agora eu vou ter que me adaptar a isso, mas a gente consegue. Pode ser um pouco difícil, mas a gente consegue no final. Sim, falando sobre adaptação, ambos são aqui da região mesmo. Tipo, não teve que fazer uma adaptação de longa distância, família. Ah, eu sou da região, acho que a Cecília não, né? Não, eu sou do estado do Pará, de Belém do Pará. Então, pra mim, eu tive que me reinventar, inclusive durante o clima, porque lá é quente e úmido e aqui é quente e seco. Então, eu sofri muito, inclusive a minha própria pele sofreu muito com essa mudança climática. Essa mudança de ambiente também, de cultura, foi diferente pra mim. Agora eu já tô bem mais adaptado e tudo mais, com a vivência aqui em Barra do Garças. Mas foi bom, assim. Eu digo, muitas pessoas me questionam, nossa, mas por que você veio estudar pra cá? Lá tem instituições? Eu falei, sim, tem universidades públicas também lá. A gente tem o FPA na minha cidade, lá na capital tem o EPA, tem a UFRA. Eu poderia ter cursado biologia através dessas, mas tem uma experiência profissional e individual ali, pessoal, que você tem, um amadurecimento que você só vai ter quando você vai para longe da sua família. Então, você ir para um outro estado, vivenciar uma nova cultura, você consegue ter um amadurecimento pessoal, assim, gigante. A Cecília, que chegou aqui em Barra do Garças, era uma pessoa muito medrosa e que não tinha segurança. Então, hoje em dia, eu tô saindo daqui do curso da UFMT com uma segurança, inclusive pessoal e profissional, muito grande. Então, foi muito gratificante para mim. Então, nessa reta final, você pensa em voltar, ficar, descobrir novos lugares, pesquisa ou ir se reinventar? Ou você pensa em ficar pela região? Como que você vê o futuro? Então, eu pretendo fazer mestrado e doutorado. Vai Aqui depender mesmo? também. Não, aqui eu tô cogitando mais ou menos. Se eu faço realmente o mestrado na área de educação que tem aqui dentro da UFMT. Mas eu quero seguir na área de museus. Eu já tô aqui dentro do museu, né, do MUNA. E eu tenho vontade de voltar para Belém, onde a gente tem um museu lá, que é o Guild, o Museu Guild. E eu pretendo fazer pesquisa lá dentro, onde ele oferta bolsa para mestrado, doutorado. E eu tenho vontade de seguir para continuar na área de museu, mas lá dentro. Então, se eu tiver que voltar para minha cidade, vai ser nesses parâmetros. E você, Lucas, qual que são suas pretensões pós-formatura? Você pensa em sair da região? Qual se reinventar? Como eu quero seguir no mestrado, já tô falando com o meu orientador sobre isso. Eu penso em fazer o mestrado na Unemat, em Nova Chavantina, e provavelmente o doutorado ou lá ou em Cuiabá. Então eu vou ter que me adaptar. Então a mudança que a Cecília passou, eu vou ter que passar daqui a um tempo. Porque eu não tenho contatos em Nova Chavantina, não conheço ninguém, então vai ser uma coisa nova. Talvez eu tenha alguns colegas de laboratório que também estão querendo fazer ecologia lá, então talvez eu consiga levar uma ou duas comigo, se tudo der certo. E aí pelo menos eu não vou estar tão sozinho assim quando eu chegar. Mas eu acho que é isso, basicamente. Eu vou ter que passar por essa mudança futuramente. Mas você tá tendo apoio, incentivo de alguém aqui da UFMT? Como é que tá sendo Sim, esse pensamento? Sim, eu tô tendo muito apoio, tanto do laboratório, meu orientador, que é o professor Leandro, ele me apoia muito, ele que deu o estopim pra eu querer ir pra esse lado, foi ele e a professora Daniele que me chamaram pro laboratório. Isso eu tava acho que no segundo semestre da faculdade, calouro, sem saber nada, e eles, você quer vir pra cá? Era eu mais duas colegas minhas, eles chamaram, a gente foi, que é a Gabriela e a Ana Clara, a gente
foi pro Lesseia e seguiu a nossa vida na universidade ali dentro. A gente ficou no laboratório e agora meio que continuar assim, continuar o mestrado dentro da área que a gente gostou e seguir a carreira. Entendo. Pensando no futuro ainda, né? A gente dá aquela ansiedade. Como que vocês veem o mercado de trabalho? Como vocês escutam? Como que é a valorização do biólogo na região aqui do Mato Grosso ou nas que vocês pretendem atuar? Bom, aqui na região do Mato Grosso é uma área muito rica. No Mato Grosso a gente consegue ter o contato com 3 biomas, que é o Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Então é um estado muito rico, tanto para o profissional da educação também, como para o biólogo que quer trabalhar com pesquisa, com campo, com levantamento. Então eu consigo dizer que é uma área realmente muito rica. O profissional que tem uma formação muito boa, um currículo muito bom, ele provavelmente não vai ficar desempregado. E ele vai conseguir... tem uma valorização. Vai ter, sim, vai ser bem valorizado. Sim, se eu for um bom profissional, ele vai ser bem valorizado. Para a parte de licenciatura, a gente também tem escolas que a gente consegue participar em todo o estado. Mesmo a gente tendo um certo problema, que eu acho que é em toda a licenciatura, que é a falta de valorização do professor de ensino básico, que tem muita dificuldade até hoje, que é estar dentro de sala de aula, levar trabalho para casa, levar todo esse peso consigo de tentar cuidar da sua turma, tentar cuidar de todos os alunos ali que você tem, e não ser valorizado ainda, tanto pela escola, tanto pelo governo. Esse é um problema que a gente acaba tendo que enfrentar, mas não é algo que seja inviável. Por quê? Porque você pode mudar essa visão tanto da sua escola que você tá, da unidade escolar que você está inserido e dos seus alunos, para que futuros professores, se eles quiserem ser, tenham essa ideia de que a carreira que eles estão seguindo podem ser valorizadas. Então você fala que esses são um dos maiores desafios para o profissional do biólogo, né? Sim, da biologia. Diria que sim. Vocês encontram outros também? Pensando... digo também, como o Lucas já falou, essa precarização do trabalho, né? Também em outras áreas que o biólogo não vai ser tão valorizado. Muitas das vezes tem algumas pessoas que têm preconceito com biologia, Sim, assim, com o biólogo. muito. Acha que o biólogo é aquele que vai interferir em tudo e vai te prejudicar. E não, ele é um profissional que ele vai te ajudar a interagir com o meio, muitas das vezes com o meio ambiente, digamos assim, de uma forma mais respeitosa, assim, modificando. Sim, que a sua interferência não seja tão grande ali naquele meio. Sim, ele tá ali mais pra ajudar, ele não tá ali pra causar um problema, que as pessoas têm essa concepção. Sim. O biólogo chegou, então eu não posso fazer mais nada. Exatamente, Coloca ao isso na contrário, cabeça. ele vai modificar, ele vai te ensinar Pra você conseguir fazer de as que coisas. forma você pode interagir. Tanto que, por exemplo, eu vou dar o exemplo do laboratório, que é o que eu tô inserido. A gente, na nossa região, a gente tem muita zona pecuária. A gente tem um negócio chamado que é o pisoteamento do gado, que o gado entra dentro dos riachos e pisoteia. Isso muda todo o ecossistema daquela região. Então, uma atitude até que é um pouco mais simples e que poderia ajudar muito mais o ecossistema é a inserção de bebedouros nessas regiões, porque aí o gado ele não entra dentro do riacho, ele não pisoteia e você não acaba atrapalhando as nascentes da nossa região. Recentemente a gente foi em uma das fazendas aqui, eu não sei como que ficou o funcionamento dessa fazenda, porque tem uma região de nascente e nessa região de nascente meio que o povo passou tratores em cima, fechou o riacho secou totalmente. Não, a gente tirou fotos, a gente tem, eu não sei o que eles vão fazer com isso, mas não pode, estudo, até onde né? eu sei, não pode. Vai fazer um estudo, né? Mas eles fecharam essa região de nascente para que o gado tivesse um lugar para passar, em vez de para conseguir cegar em outro ponto de água, em vez de só fazer um bebedouro, que resolveria muito mais esse problema. É não querer gastar dinheiro e acabar destruindo o nosso ecossistema por uma coisa que seria simples. Então, uma atitude que ajudaria muito, mas que eles não levam em consideração. Se trabalhasse em equipe, né, teria um Exatamente. resultado até melhor, entre não só agora, né, mas no futuro, uma Também. coisa mais preservando, né, eu concordo. Na visão de vocês, quais são as melhores oportunidades para as ciências biológicas, na licenciatura que vocês veem? É na federal, na universidade, no Instituto Federal, nas escolas? Qual que vocês veem que tem uma promissão maior? Bom, o profissional da educação, ele não precisa necessariamente ficar restrito àquele tipo de ambiente formal, que é o que a gente
por exemplo, dentro da universidade, dentro das escolas. Ele pode também atuar na área da educação e outras áreas, trabalhando, por exemplo, com a educação ambiental. Isso que o Lucas citou é um trabalho que um biólogo pode fazer de educação ambiental, onde ele vai com a população, vai fazer a conscientização, vai mostrar que tipo de trabalho pode desenvolver lá, onde vai ter um retorno positivo para aquela população. Então, o profissional da educação ele vai conseguir sim atuar em várias áreas. Isso dependendo se ele for realmente também um bom profissional. Isso vai gerar de impacto, né? O tipo de conhecimento que ele tem. Você quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Acho que ela falou tudo que eu poderia falar aqui. Cecília fala muito bem. Você também. Que isso. Eu caminhando agora para o finalzinho do podcast, qual que seria um conselho que vocês dariam para uma nova geração que está entrando na universidade, que pretendem cursar o curso de ciências biológicas? Algo que vocês poderiam ter feito no início, fez um pouco mais tarde, mas não prejudicou, mas uma pessoa que está iniciando agora poderia? Eu acho que se você está com dúvida de qual área você está, assim, pretendendo seguir, e você, nossa, mas eu quero uma área que tem uma abrangência de conhecimento, assim, sobre vários assuntos. Física, ecologia, matemática, química. A biologia, ela é esse lugar. Dentro da biologia, você conhece, assim, você consegue aprofundar em diversos tipos de conhecimento, né? Na prática e também na teoria. Então, é muito gratificante fazer biologia. Para mim, realmente modificou a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E, inclusive, a minha opinião perante o curso. Assim, eu não achava um curso tão interessante, apesar de ter escolhido biologia, mas me modificou. Hoje em dia, eu falo assim, nossa, eu não poderia estar num curso melhor. Porque dentro da biologia eu consegui ir para tantas áreas e adquirir tanto conhecimento que eu fico assim, nossa, qual outro curso eu poderia seguir? Não desvalorizando os outros cursos, é claro, mas é o curso que eu aprendi a amar. Sim. Então a biologia é um curso muito completo, assim, para quem tá pretendendo cursar, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Sim, acho que o que eu poderia dizer para quem tá na escola e tá pensando em ir pra biologia, eu acho que uma coisa que eu queria ter escutado quando eu tava lá no ensino médio pensando a mesma coisa. Se é o seu sonho, siga ele. Mesmo que tenha dificuldade quando estiver aqui, você vai passar, porque se não tivesse dificuldade, talvez nem valeria a pena. Mas vai ser recompensante todas as experiências que você vai ter aqui. Vai mudar a sua visão de mundo, vai mudar a sua vida, porque a UFMT, a biologia, ela pôde me dar uma estrutura melhor de vida, querendo ou não. Isso foi uma mudança para minha realidade, pode ser uma mudança para a realidade de diversos outros alunos. Sim. Sim. Então, muitas pessoas acabam escolhendo o curso, assim, não pelo curso, mas pensando no futuro da remuneração, né? Então, assim, Sim. algo que muitas pessoas pensam, mas pensando em concurso, pensando em entrar numa universidade, acho que não seria uma opção ruim, né? Então, não, é uma ótima opção. Uma ótima opção. Amo. Atualmente a gente está sofrendo muito, assim, com ataques, né, contra as instituições públicas, muitas das vezes, a desvalorização do ensino público, e a gente que tem essa vivência acadêmica, a gente vê que o ensino tem muita qualidade em vários aspectos, assim, em vários cursos. Então, eu digo para os alunos, sabe, se apropriem dessas vagas. Quando eu vou em alguma escola e tenho esse contato com os alunos, eu sempre tento orientar, falo dos cursos que a UFMT tem, sempre tento fazer essa orientação, falar que, olha, tem o RU, tem projetos de extensão que você pode seguir para várias áreas, tem diversos cursos, tipo assim, que são maravilhosos, a educação realmente tem muita qualidade. A UFMT, inclusive, oferece o ônibus para quem é aluno, muitas das vezes, que é de baixa renda, que não tem tanta condição financeira. Sim, a gente também tem os auxílios que... Exatamente. Uma das vantagens de eu conseguir me manter aqui é graças ao auxílio da UFMT, Sim. As bolsas de iniciação científica, que Sim. ajuda muito no cotidiano da gente. As bolsas do projeto, né? Sim, você projeto de pesquisa. entrar num projeto e conseguir uma bolsa é gratificante. Eu mesmo só pude permanecer no curso graças às bolsas dos projetos. Sim. Que eu já participei. Então, realmente, é muito bom. Ai, maravilhoso escutar isso, né? Que acaba sendo um incentivo, né? Sim. Então, vocês têm algo a mais a acrescentar? Querem falar algo pro nosso público? Foi uma conversa muito gratificante falar com vocês. Foi muito... conhecimento, né? Que a gente troca de ideias bem interessante, sim, assim. algo que a gente não vê no cotidiano, sim, assim, a gente não pegar pra conversar, né? Sim.
Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi maravilhosa a nossa conversa. Podem voltar, viu? Que a gente sempre vai ter muitas perguntas aqui. O nosso público sempre está muito interessado. Então, vocês que estão nos assistindo, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de comentar, de compartilhar também. A gente tem redes sociais no Instagram e no TikTok e também no Spotify, gente. A gente tá muito chique. Nossa, acho que Aí Então, sim. assim, vocês coloquem para todo mundo para assistir, viu? Sim. Ajuda a gente no engajamento. Claro. sim. E logo sai o episódio. Ah, eu só Muito queria obrigado. acrescentar uma coisa. Sim. Também que se você quiser conhecer o curso de biologia, todo final de semestre, como a gente já citou, tem a amostra de atividades curriculares. É uma ótima oportunidade para você entender as áreas de estudos que existem dentro do nosso curso. Muito interessante para quem tá pensando, está na dúvida, tá fazendo o ensino médio agora, se inscrever no curso de Ciências Biológicas daqui do Campus Araguaia. Certo? Certinho. Muito Obrigado. obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.